Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus sobre cada casa, sobre cada família, sobre a sua vida. Que seja uma semana rica e abençoada, cheia da presença de Deus. Estamos na semana 2 do nosso roteiro e esse roteiro é específico para os grupos caseiros, visto que nós não teremos grupos de cultivo esta semana, conforme a agenda já apresentada no roteiro da semana passada. Mas mesmo assim é importante que você reúna sua família, que você nesse momento chame aí todos os membros da família. É só o casal? Compartilhe o casal. Está sozinho? Faça a leitura do nosso roteiro e também siga as instruções que temos lá para que você faça um bom devocional também, mesmo sozinho ou muito importante se você tem familiares, tem filhos que moram com você, esposa, reúnam-se neste momento e compartilhem a palavra e também compartilhem aquilo que nós podemos tirar desta lição. Hoje temos como tema, continuando, falando sobre caráter, hoje vamos falar sobre o caráter que agrada a Deus e eu já de imediato quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos que está em Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4. Deixa eu só fazer o ajustezinho aqui para botar na tela o texto. Só um minuto. Vou buscar aqui. Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 11 e o verso de número 4 diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que texto interessante. Abel, ele é um exemplo de caráter, que agrada a Deus. É muito importante nós entendermos e compreendermos essa verdade. Então, estamos aqui neste momento olhando para o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva, que nasce depois da queda. E com certeza ele conhecia a vontade de Deus para a humanidade. Então, o caráter de Abel era um caráter espiritual, um caráter digno, e Abel conduzia-se de um modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso. Por isso, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor. E aproveitando, já falando da oferta de Abel, primeiro ponto importante de nós citarmos aqui é que foi uma oferta agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta. Isso está muito claro. A gente olha para aquela passagem que Jesus está no gasofilácio, olhando os ricos ofertando, e ele diz para os discípulos que a oferta maior tinha sido da viúva pobre. Ou seja, está muito claro que não é o valor da oferta. E está muito claro que é a intenção do coração do ofertante. A sua real intenção, a sua motivação. E aqui eu não estou falando apenas de oferta no valor financeiro. É aquilo que nós temos falado constantemente toda semana. Tempo, talento e recurso. Qual é a qualidade do tempo que você tem dedicado ao Senhor? Você tem usado os talentos que tem recebido da parte do Senhor para servir outros irmãos? Deus tem te abençoado, te dado posses. Você tem abençoado outras pessoas, você tem abençoado a obra de Deus. Então olha que interessante, não é a quantidade, e sim a intenção do coração. A oferta de Abel, ela foi sincera diante de Deus, por isso que Deus recebeu a oferta de Abel. Ela foi aceita por Deus porque o seu coração era cheio de amor e o coração de Abel era um coração sincero diante de Deus. Ele era um homem íntegro e fiel. E isso tem muito valor diante de Deus. A integridade do coração. Vamos lembrar que Deus, o próprio Senhor, elogia Jó perante Satanás, dizendo, olha, não há ninguém semelhante a Jó. Homem sincero, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Então olha só,
tudo que realizamos só tem valor quando realmente expressa o que está no íntimo, né? O que está aqui dentro. E o que está aqui dentro realmente tem o propósito de agradar a Deus e de exaltar a Deus. É muito importante. Talvez alguém possa dar ofertas gigantescas em algumas igrejas, mas se aquilo ali não for de coração e com a intenção de louvar a Deus, de exaltar a Deus e que o seu nome seja engrandecido, não vai ter valor nenhum perante Deus. E até mesmo aquilo que nós realizamos para Deus precisa ter esse caráter sincero de devoção perante Deus. Então, desde que qualquer coisa que a gente faça na igreja, qualquer atividade, por mais simples e por mais aparentemente aos olhos de forma impactante que ela seja, ela precisa ser de forma que agrade a Deus. E agora, tem algo importante também nessa oferta de Abel, é que ela era uma oferta profética. Ela era uma tipologia. Abel apresenta o melhor do seu rebanho. Não foi porque Abel apresentou uma ovelha e Caim apresentou os frutos da terra que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita. Na verdade, Caim tinha outra motivação. Por isso que essa oferta não foi aceita. A oferta de Abel foi aceita porque Abel estava com um caráter íntegro diante do Senhor ali, coração íntegro, com um coração reto diante do Senhor. E claro que essa oferta de Abel prefigurava o sacrifício de Jesus como o Cordeiro Imaculado que se ofereceu em nosso lugar e como aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro ponto importante é que essa é uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor de seu rebanho. Ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho. Abel trouxe o que tinha de melhor ali para oferecer ao Senhor. Então, de novo, tempo, talento e recurso, não ofereça o que está sobrando, não ofereça o que não interessa, ofereça o melhor, faça o melhor para o Senhor, né? Como forma de gratidão. É claro que, diante desta gratidão, houve uma injustiça cometida contra Abel. Abel era um homem justo. O próprio texto que nós acabamos de ler em Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Ou seja, o coração de Abel revelou que Abel era mais justo do que o seu irmão. Por isso da importância de nós moldarmos o nosso caráter conforme a palavra de Deus, para que sejamos justos, não para apresentarmos uma oferta melhor que a do nosso irmão, ou para que nós possamos nos apresentar como o fariseu aquele na oração que dizia, olha, eu sou melhor que este publicano aí. Não, para que Deus receba a nossa adoração. É aquilo que eu tenho dito todos os domingos. Deus precisa receber a nossa adoração e nós precisamos ter consciência daquilo que estamos executando e para quem estamos executando. E aí, né, diante desta justiça que Abel era justo, Abel se torna o primeiro mártir. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer um sacrifício de animais num culto a Deus, e foi o primeiro homem justo também, o primeiro mártir. Nós vimos ontem, né, domingo, a respeito de como estamos falando nessas cartas a Apocalipse, a respeito do testemunho, de ser mártir. Então, a morte de Abel foi a primeira consequência do pecado de seus pais. Primeiro homem a morrer, a ser morto pelo próprio irmão. Ele foi o primeiro a entrar na galeria dos mártires. E a Bíblia diz que o sangue de Abel, ou seja, quando Caim mata Abel e enterra Abel para que o seu crime não fosse descoberto, é interessante porque isso mostra, e Deus chama Caim, né? Isso mostra que Deus tudo vê, ou seja, Deus é onisciente, nada pode ficar oculto. O próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 4, verso de número 22, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser
descoberto. Tá bem? Então isso é importante de nós compreendermos. E a ideia do sangue de Abel clamar é justamente clamando por justiça, por vingança, diferente do sangue de Cristo, que o próprio autor aos Hebreus depois vai dizer que o sangue de Jesus ele fala mais alto, né, que o sangue de Abel, no sentido de que enquanto que o sangue de Abel clama por vingança e por justiça, o sangue de Cristo clamava pelo perdão de todos os homens. Então, Abel é um homem que agradou a Deus, ele soube agradar a Deus. E certamente Adão e Eva criaram seus filhos na perspectiva deles servirem a Deus. Eles não tiveram só Caim e Abel, tiveram outros filhos, mas é interessante que mais tarde, somente com o neto, depois da morte de Abel, Deus abençoa Adão e Eva com Sete. E depois, somente com o neto de Adão, é que Deus começou a ser invocado novamente. Tá? Mas isso mostra que, e esse episódio da história da morte de Abel, que o pecado traz consequências terríveis, não só para a vida, mas principalmente para o caráter do homem, que acaba se distanciando desse homem. Tá? É fato também que Abel buscou a Deus. O relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco e com mais amor do que seu irmão, e entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que ele possuía. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor, conforme diz os Salmos de número 50, verso de número 14. Um louvor que custe devoção, sinceridade, santidade no altar da adoração a Deus. E para concluir, podemos dizer que a humanidade começou mal com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou, pois desobedeceu a Deus, dando ouvidos ao diabo. Toda tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão Abel, pelo contrário, optou dedicar-se a adorar a Deus, oferecendo o melhor do seu trabalho. E isto fala justamente, né, sobre o caráter de Abel. E através das suas ações, né, eu e você, através das nossas ações, é que vamos evidenciar o caráter de Cristo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, e vamos em frente. Né? Que Deus abençoe esse momento de família, esse momento em que você está assistindo esse vídeo, e que nós possamos desenvolver o nosso caráter em Cristo para a glória de Jesus. Amém.